Pessoal, vamos dar então início ao estudo das integrais, tá? Então nós vamos começar a ver aqui o que é uma integral. A área sob uma função, ajustando a retângulos, determina então a soma de Riemann. Pessoal, o que é isso aqui? Olha só, a gente tem aqui uma determinada curva, certo? E esse senhor então ele queria saber o que acontece embaixo dessa curva, qual que é a área embaixo de uma curva. Então, o que ele fez? Ele reparou que olhar uma curva aqui ia ficar difícil fazer esse cálculo. Mas ele sabe, por exemplo, que é fácil da gente calcular uma área de um retângulo, né? É só a gente pegar a base e multiplicar pela altura. Então, o que ele fez? Ele pegou essa área aqui e ele dividiu, então, em pequenos retângulozinhos, cada vez menores, cada vez menores, cada vez menores, cada vez menores, conforme vocês podem acompanhar aqui nessas imagens, tá vendo? Aqui nessas animações, ó. A gente pode ver aqui, ó, que ele foi dividindo em retângulos cada vez menores, cada vez menores, cada vez menores, cada vez menores, até que a gente consegue chegar a poder, então, fazer uma somatória desses retângulos, ó, e chega na área mais aproximada possível, ou até mesmo na área aqui que está mais próxima, então, de zero. E a gente diz, então, que a gente chega próximo daquela área real que existe embaixo de uma determinada curva. Então, isso é uma integral. A gente simplesmente vai calcular a área, tá? Então, é uma coisa assim muito tranquila de se fazer, muito sem mistérios. A gente vai ver aqui como é que isso aqui funciona. Então, a soma de Riemann, ele veio então estabelecer isso aqui, ó. Olha só aqui o gráfico, ó. Tá vendo? Nós temos esse gráfico aqui, por exemplo, né? Essa função f de x aqui, ó. O que está acontecendo? Isso aqui é um f de x ao quadrado. Vamos calcular a área sob a função entre 0 e x0, ó. Entre 0 e x0. Qual que é essa área que a gente tem aqui, ó? Qual que vai ser essa área que nós vamos ter nesse determinado ponto aqui, tá? Então, é necessário a gente verificar como é que isso daqui vai acontecer, né? De que maneira que a gente pode calcular toda essa área aqui, pessoal? Olha só, nós vamos ter que fazer o cálculo disso aqui tudo, ó, tá? Então, nós vamos ter que verificar qual é o valor dessa unidade de área, né? Então, a gente chama isso daqui de unidade de área. Toda essa área sob essa função aqui, essa figura dessa função, e nós vamos fazer esse cálculo de tudo que tem aqui de 0, né, até x0, tá bom, pessoal? É isso que nós vamos fazer. E o que ele propôs, então? Então, ele propôs aqui para a gente uma fórmula aqui bem tranquila para a gente poder verificar como que isso daqui acontece, né? Olha só, então ele falou que é uma somatória, ó, uma somatória de áreas de 0 até x0. De quem? De f de x dx, tá? Da função f de x dx. E como é que ele propôs isso? Bom, ele propôs então que isso aqui é igual ao limite de n tendendo ao infinito, ó, n tendendo ao infinito, ou seja, eu posso calcular o tamanho da área que eu quiser, né? Como sendo o somatório de f das iésimas partes de x, ΔX, onde i é igual a 1. Tá? Então, a integral é uma área? Sim, a integral vai ser uma área, pessoal. Só isso, simples assim. Nós vamos calcular uma área. É bem tranquilo de se fazer. Quais são os tipos de integrais? Bom, basicamente nós vamos ter o que aqui? Ó? Uma integral definida, que tem limites de integração, como o a e o b, como nós vimos aqui na figura anterior, ó, de 0 até x0. Então, o que acontece aqui? Nisso aqui nós chamamos de integral definida. E existe a integral indefinida, tá? Então, ela não tem limite de integração, tá vendo aqui? Ó, nós temos somente o somatório de f de x. Então, o que acontece, pessoal? A integral definida, ela dá um valor como resultado. Então, essa integral definida aqui, ó, ela devolve para a gente um valor como resultado. Já a integral indefinida, ela dá uma função como resposta, ela dá uma função como resultado, tá bom? Pode parecer assim que, professor, como é que é isso? Mas é bem simples, vamos continuando aqui. A integral primitiva, pessoal. Para conhecer uma integral, tem que se saber o que é uma derivada, tá?
f de x é primitiva, ou seja, olha lá, aquele f de x ali que nós estamos vendo. O que é esse f de x, pessoal? Esse f de x aqui é maiúsculo. Eu estou afirmando aqui, ó, é primitiva de f de x num intervalo i se, presta atenção, se a derivada de f de x primitiva, ó, com f de x com apóstrofe aqui, ó, significa a derivada de f de x maiúsculo, tá? For igual a f de x nesse intervalo i que foi proposto aqui, ó, tá bom? Vamos aqui ver então como é que fica isso diretamente no cálculo, né? Vamos calculando aqui para a gente poder entender. Então eu tenho aqui, olha só, f de x maiúsculo, tá? Ela está igual ao quê? Ao x ao cubo dividido por 3 mais 7. E eu tenho aqui g de x, é outra função. Ela é igual ao quê? X ao cubo dividido por 3 menos 12. Aí eu quero saber se essas duas funções aqui, elas são primitivas de f de x igual a x ao quadrado. São primitivas? Sim ou não? Bom, pessoal, vamos ver como é que fica isso daqui, né? Podemos dizer também que a integral ela é uma antiderivada. Pessoal, se a gente fizer o cálculo dessa derivação, fazer a derivada dessa função aqui, o que vai dar de resultado para a gente? Hein? Alguém sabe fazer esse cálculo aí? Como é que funciona esse cálculo, pessoal? Então, a gente pode vir aqui e tentar fazer esse cálculo, não é isso mesmo? Nós já não fizemos as derivadas anteriormente? O que eu faço aqui, ó? Vou baixar o expoente, que é 3. Tiro 1 do expoente, então o x eu mantenho. Tiro 1 do expoente, que vai ficar ao quadrado. Tudo isso aqui dividido por 3. O que acontece aqui, pessoal? Qual é a derivada de 7? A derivada de 7 ela é 0. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Esse simplifica com esse. Qual é o resultado disso aqui para mim? O resultado disso aqui para mim vai ser x ao quadrado. Opa, então vamos fazer então dessa outra aqui, ó. De novo, vou pegar o expoente, baixo o expoente, que multiplica o x eu mantenho. Tiro 1 do expoente, tira 1 disso aqui, fica quanto? X ao quadrado. Isso aqui dividido para 3. Menos 12, qual é a derivada de uma constante qualquer, pessoal? É 0, tá bom? Posso simplificar isso com isso? Sim, simplifiquei aqui, olha só que legal. Qual foi o resultado disso aqui para mim? X ao quadrado. Pessoal, o que dá para a gente entender disso aqui então, né? Então, a gente pode perceber nesse caso aqui, ó, que o que aconteceu? Essa função f de x maiúsculo, e g de x maiúsculo aqui, ó, tá vendo? Essas duas aqui, elas são primitivas de f de x igual a x ao quadrado. Tá vendo só? Entenderam o que é isso daqui? Integral primitiva? Tá? Então, a gente às vezes olha pelo conceito, a gente pensa assim, mas quando a gente vem e calcula, a gente vê que é bem mais simples a gente poder chegar e já ir calculando direto. Tudo bem? Tá? Então, nós temos ali, ó, mais 7 e menos 12. O que acontece com aquilo ali? São constantes, né? Pessoal, vamos lá então. Quais são as integrais mais comuns? Tem tabela de integral também, professor? Igual a gente tinha lá nas derivadas? Tem. E como é que é essa tabela? Essa tabela está aqui para a gente, ó, tá? E como é que eu faço, professor? A gente pode decorar isso daqui, tá? Então, a gente vai estudando, conforme a gente vai estudando, a gente vai decorando. Como a gente está fazendo estudo online, a gente pode fazer consulta, né? Ficou mais fácil fazer assim, né? Do que ficar decorando as tabelas. Então, nós temos aqui, ó, as tabelas integrais mais comuns. Se eu tenho uma integral de uma constante, olha só, eu tenho aqui uma integral de uma constante dx. Uma constante é um número qualquer. Suponhamos que isso aqui, ó, fosse a integral de 2 dx. Como é que é o resultado do integral de 2 dx? Se eu tivesse um 2 aqui no lugar do k, ele ia ficar como? 2 vezes x mais c. O que é esse mais c aqui, pessoal? Isso aqui é a constante. Olhem aqui na apresentação anterior. A gente não tinha essa constante aqui, mais 7? Sim. A gente não tinha para essa outra função a constante menos 12? Sim. Essa constante, ela apareceu quando eu fiz a derivada?
Não, ela não apareceu quando eu fiz a derivada. Então, pessoal, essa constante ela se torna indiferente. Eu não vou conhecer essa constante. Porém, quando eu coloco o resultado da minha integral, eu sempre tenho que colocar esse mais c aqui, ó. É uma integral não definida ou indefinida. Então, nesse caso, sempre vai ter que ter esse mais c. É obrigatório esse mais c, professor? Sim, tem que ter esse mais c. Toda vez você tem que lembrar que provavelmente poderia, ó, como nesse caso anterior que nós verificamos aqui, poderia existir essa constante. Que constante que é essa? Não consigo descobrir. Mas por que eu não consigo descobrir? Olha aqui, ó, o resultado da derivada de uma constante é zero. Tá vendo? Independentemente da constante que seja, um número qualquer, a derivada dela vai ser zero. Então eu não vou conseguir determinar que derivada é essa. Então vocês podem observar aqui que o que tem de comum em todas as fórmulas que a gente tem aqui das integrais é o quê? Mais constante, mais constante, mais constante. Ó, todas elas têm a resposta mais C, mais C, mais C, mais C, mais C, mais C. Tem que colocar esse mais C. Se não colocar, tá errado. Tem que lembrar que existe sempre essa constante aqui. Tá vendo, pessoal? Tá? Então isso aqui é bem tranquilo da gente fazer, tá? O que a gente tem aqui, ó? X na n. É um x elevado a um n qualquer. Por exemplo, pode ser x ao quadrado, x ao cubo, x à quarta, x à décima, dx. Então é um x ao quadrado dx, por exemplo. Qual é a integral de x ao quadrado dx? Pessoal, olha aqui, ó, presta atenção. O que a gente tem que fazer? Ó? A gente faz o quê? Pega esse n aqui, ó, soma 1 ao expoente. E o que a gente faz depois? Divide pela soma, mais c. Para todo n diferente de menos 1, tá, pessoal? Para todo n diferente de menos 1, tudo bem? Esse expoente aqui, ó, ele tem que ser diferente de menos 1. Vocês viram como é simples, pessoal? Tá? Isso aqui a gente pode aplicar as fórmulas aqui, ó, das mais variadas condições possíveis, tá? Essas aqui são as básicas, tá bom? Já vou avisando. Essas aqui são as básicas que a gente tem. E nós vamos usar as mais comuns por enquanto, tá bom? Então nós podemos ver aqui que existem as integrais mais comuns e nós temos as integrais trigonométricas. Integral trigonométrica, pessoal, é praticamente uma parte, né? Ela fica à parte do estudo das integrais, tá bom? É um outro mundo à parte, mas é muito interessante. Exemplo aqui, ó. Vamos usar isso daqui, ó. Uma integral de x elevado a n dx. Tá, vamos lá. Esse dx aqui a gente não vai fazer nada. Isso aqui é a forma de escrever, tudo bem, pessoal? Tá? Então vamos lá, ó. Eu tenho então aqui que vai ser um x elevado a um n mais 1. Ó. Esse n mais 1, ou seja, o expoente mais 1, divide por essa soma, mais a constante. Tá? Olha aqui, pessoal. Nós temos então aqui, ó, 2 vezes o seno de x dx. Tá bom? Como é que nós vamos fazer aqui? Olha só, muito simples. O que é a integral? Ou seja, a integral, pessoal, ela está fazendo aqui, está mostrando para a gente aqui, ó, que a integral de seno de x é o quê? Menos cosseno de x. Aonde é que está isso, professor? Bom, pessoal, vamos ver aqui, ó. Qual que é a integral de seno de x aqui, ó? A integral de seno de x é igual a menos cosseno de x, mais a constante. Vamos lá, então. Voltando aqui. Então, eu tenho ali 2 vezes seno de x, tá? Então, é 2 vezes cosseno de x. Qual que fica o resultado disso aqui pra gente, pessoal? Olha só, menos, o 2 não estava multiplicando seno, depois esse 2 eu deixo ele aqui, ó. Ele continua multiplicando cosseno, vai ficar menos, ó, esse menos é do cosseno, menos 2 cosseno de x mais c. Olha só, eu tenho que colocar mais c? Tenho que colocar o mais c. Sou obrigado a colocar esse mais c. Esse mais c faz parte do resultado, tá bom? Um outro exemplo aqui, ó. Eu tenho e elevado a x mais x dx. Pessoal, vamos ver aqui como é que acontece esse negócio aqui agora, né? Então, eu tenho aqui, ó, e na x dx é uma integral. E na x dx é uma integral. Mas, olha esse x aqui, não tem um outro x aqui? É outra integral. Então, eu tenho uma integral de um lado e uma integral de outro. Eu tenho aqui a integral dx.
né? A integral de x dx. Como é que fica isso daqui, pessoal? Faço isso aqui, ó, aplico essa formulazinha aqui, ó. Qual que é a integral de e na x? É o próprio e na x, pessoal, tá? Mas, como é que fica isso daqui, ó? Esse x aqui, ele tem quanto no expoente, pessoal? Esse x aqui, ele tem 1 no expoente, tá? Esse x, ele tem 1 no expoente, tá? Então, olha só. Às vezes as pessoas podem pensar assim, ah, mas eu não estou conseguindo visualizar isso daqui, professor. Então, vamos lá. Ó. Então, eu tenho aqui, ó, uma incógnita qualquer que é x, ele tem 1 no expoente. E eu vou fazer a integral disso daqui. Então, eu vou ter x na 1 mais 1. Olha aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Quanto que é 1 mais 1? 1 mais 1 é 2. Então, vamos fazer aqui passo a passo, só para vocês verem aqui, ó. Então, eu vou ter 1 mais 1. O que é isso? Eu tenho essa soma, divido pela soma. Tá vendo? E aí, o que vai ter aqui, pessoal? Então, isso aqui vai ser igual a x. 1 mais 1 é 2. Olha só que facinho que é isso aqui. Ó. 1 mais 1 é 2. Tá vendo só de onde que veio isso aqui? Mais a constante. Tá? Então, eu tenho que sempre lembrar disso daqui, tá bom? Existem pessoas que utilizam isso aqui, ó, né? Fazem a integral de uma parte, que isso aqui é uma integral, e essa daqui é outra integral. E aí eles usam o símbolo de integral para uma das partes e usam o símbolo da integral para outra parte. Existem pessoas ainda que para calcular, algumas bibliografias, alguns livros trazem assim, ó, esse 2 não está multiplicando seno aqui, eles colocam o 2 aqui para o lado de fora e só vão colocar o 2 novamente quando eu terminar de fazer a integração. Eu, particularmente, já não utilizo esse método aqui da integral desmembrada para cada uma das partes. Até o pessoal faz uma brincadeira, chama que isso aqui é a integral do Jack Stripador, né? Por quê? Porque ele vai integrando por partes, né? Vamos por partes, como diria Jack o Estripador. Mas isso é brincadeira, tá, pessoal? Vamos lá, então. Então, o que vale pra gente é que a integral disso aqui pra gente, ó, tá? Ele vale que é isso aqui, ó. Tá vendo? É esse resultado aqui. E nesse caso aqui, eu fiz a integral de x para vocês aqui, tá? Fiz essa demonstração aqui, para a gente poder entender aqui como é que funciona isso daqui e da onde que veio essa integral aqui para a gente, tá? Eu tenho agora aqui a integral de 4x ao quadrado mais 3 mais x elevado a meio. Olha aqui, ó, x elevado a meio. Isso aqui também poderia ser escrito como a raiz quadrada de x, não é mesmo? Só que aqui eu já tirei da raiz, aqui já deu uma facilitada aqui no trabalho, né? E eu posso fazer integração por partes? Posso fazer integração por partes, né? Ó, olha aqui, ó. Se eu tenho aqui esse 4 que multiplica x ao quadrado, eu faço a integral de 4 que multiplica x ao quadrado de x, mais a integral de 3 dx, ó, coloco aqui 3 e coloco dx, mais a integral de x elevado a meio dx. Tá vendo só? Posso fazer assim? Posso. Posso fazer tudo direto, professor, sem colocar essas integrais intermediárias? Posso também. Também posso fazer tudo direto sem colocar as integrais intermediárias, tá? Qual é o resultado? Tá aí, ó, pra gente. Tá vendo só? Tá? Agora, eu posso melhorar esse resultado? Devo melhorar esse resultado, né, pessoal? O que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho uma fração aqui, ó, divisão por uma fração. O que eu posso fazer com isso aqui? Ó? A primeira vezes o inverso da segunda. Então, eu tenho x elevado a 3 meios, né? Vezes o inverso da segunda. O que é o inverso da segunda aqui, pessoal? É eu pegar o 3 aqui, ó, e colocar no denominador e multiplicar aqui, ó, tá vendo? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu faço isso daqui, ó. Então, vai ficar a primeira vezes o inverso da segunda. E esse 2 vai para o numerador. Então, como é que fica aqui, pessoal? Fica, então, assim, ó, 2 que multiplica x a 3 meios dividido por 3, tá? Posso melhorar? Posso melhorar. Olha aqui como é que ficou o resultado. Olha só que interessante, ó, tá? Então, ficou o resultado aqui para a gente, que eu peguei, então, esse aqui que era um expoente fracionário e transformei ele aqui numa raiz. Esse novo exemplo aqui, ó, o que está acontecendo aqui? Eu vou ter a integral da raiz cúbica de x. Pessoal, raiz cúbica não tem lá naquelas fórmulas.
O que a gente faz então? Coloca no expoente fracionário. O que eu tenho que fazer, pessoal? Soma 1 ao expoente, divide pela soma. Olha lá, ó. Somei 1 ao expoente e dividi pela soma. Tá bom? Olha lá como é que ficou. Ah, mas de novo, professor, esse negócio de fração? Sim, toda vez vai aparecer essas frações e a gente vai resolver com naturalidade, com o conhecimento que a gente já tem. Tá? Então, como é que fica ali? A primeira vez o inverso da segunda, né? Então, qual é o inverso da segunda? Eu tenho 4/3 embaixo, eu vou ficar com 3/4, então. 3/4 que multiplica x elevado a 4/3 mais c. Está ali o resultado para a gente. Então, vamos lá. A expressão simbólica de uma integral definida é isso aqui, pessoal. Tá? Então, o que é isso aqui? Ó? É o símbolo da integral de a até b, de um ponto A até b, de f dx dx. Tá? Então, o que a gente vai fazer nesse caso aqui? Ó? A é o limite inferior da integral, ou seja, o primeiro ponto do gráfico, o limite inferior da integral. B é o limite superior da integral. Tá? E o intervalo aqui a gente diz que é o intervalo AB. É o intervalo de integração e x é a variável de integração. Então, AB é o intervalo de integração e x é a minha variável de integração. Tá? Se f de x é contínua sobre o intervalo AB, ela é integral neste intervalo. A integral definida f de x depende dos limites de integração, mas não da variável de integração. Podemos, então, escrever da forma indiferente, né? Ou de forma indiferente. O que acontece aqui? Eu tenho a integral aqui, ó, de a até b df de x dx, tá? É a mesma coisa aqui que eu tivesse, então, essa integral aqui, ó, desses dois pontos, tá? Então, como é que vai ficar isso? Respondendo, professor, fazendo. Bom, fazendo é sempre mais fácil, né, pessoal? Então, vamos colocar esse caso aqui, ó. Nós temos a integral de a até b, de f de x dx. E eu tenho, então, aqui, ó, f de b menos f de a. Pessoal, eu tenho a integral, então, de b, ó, que é o meu maior intervalo aqui, ó, menos o f de a. O que é isso, professor? Bom, primeiro passo, pessoal, a gente faz a integração normal, como a gente estava fazendo antes. O que a gente fazia, então? A gente somava 1 ao expoente, dividia pela soma, né? Então, eu tenho aqui a integral, só que agora ela é definida nos pontos 1 e 2, tá? E eu vou ter aqui f de b, ou seja, eu vou ter a função de b menos a função de a, esse intervalo de a, tá? Por isso que é importante a gente conhecer aquilo a respeito das funções. Pessoal, qual é a minha integração de x ao cubo? A integração de x ao cubo, pessoal, é eu fazer o quê? Somo 1 ao expoente, divide pela soma. 3 mais 1, 4. 3 mais 1, 4. Ó, somei 1 ao expoente e dividi pela soma. E agora? Agora eu vou fazer do ponto 2. Olha aqui, ó. O que é isso? Eu não tinha f de x? F de x. Tá? Aonde for x, eu coloco quem aqui? Ó, ponto B menos o A. Aonde for x, eu vou colocar, então, o 2. Ó. 2 está aqui. Ó. Pronto, coloco o 2 no lugar de x. Tá? Ó. Onde era x, eu coloquei o 2. Menos o A. Então, aqui o ponto A meu aqui é quanto? É 1. Ó, aonde era x, eu coloco 1. Tá? 1 na quarta. Então, vou ficar 2 na quarta dividido por 4, menos 1 na quarta dividido por 4. 2 na quarta dá quanto? Dá 16, dividido por 4, menos 1. 1 na quarta é o próprio 1 dividido por 4. Isso aqui é igual o que para a gente, pessoal? Mesmo denominador, mantenho o denominador. 16 menos 1, 15. Então, são 15 quartos unidades de área. Dá para simplificar? Não, não dá para simplificar exato, né, pessoal? Então, o que acontece aqui? Ó? Então, eu aceito isso daqui, tá? Se vocês chegarem nesse ponto aqui, para mim já tá bom. Então, fica 15 quartos unidades de área. Ah, eu posso fazer isso daqui e dividir um pelo outro e colocar unidade de área? Pode também. É aceito? Sim, é aceito também. Chegando aqui, até aqui já tá tudo bem, tá, pessoal? Então, olha aqui, revisando. Nós temos uma integral definida, pessoal.
que é o primeiro passo? O primeiro passo é eu fazer a integração como eu vinha fazendo anteriormente. E depois, professor, o que eu faço? Depois de eu ter feito a integração, eu vou fazer então a integral desse maior aqui, ó, menos a integral desse menor intervalo, ó, menos a integral do menor intervalo. Então eu vou usar aonde? Aonde é x, eu coloco o valor do intervalo maior, e aonde for x, depois eu coloco o valor do intervalo menor. Então eu faço o maior menos o menor e obtenho então a área, ou seja, a unidade de área embaixo daquele gráfico. Veja esse outro exemplo aqui, pessoal. Mesma aplicação, ó, tá vendo só? Então eu tenho aqui, ó, o f do intervalo b, ou seja, eu tenho aqui a integral de b já calculada menos a integral de a, tá bom? Então aqui nesse caso, ó, eu tenho de 0 a 2 da função 6x ao quadrado menos 4x mais 5dx. Lembrando essa aplicação aqui, né, pessoal? Olha aqui que legal, nós temos essa aplicação aqui, ó, tá? Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, pessoal, soma 1 ao expoente e divide pela soma. 2 mais 1 dá 3, tá bom? Divide pela soma 3, ó, eu tenho 6 dividido por 3 deu 2, tá vendo? Tá? Então, isso aqui, pessoal, não vou ficar resolvendo passo a passo, que agora todo mundo já tem condições de visualizar, tá bom? Então, ó, soma 1 ao expoente e divide pela soma. Soma 1 ao expoente, ou seja, se eu tenho um número sozinho aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter, então, uma incógnita de x. Aonde era x, pessoal? Eu vou substituir todo lugar que era x por esse intervalo maior aqui, ó. Tá vendo? Então, o que acontece aqui, ó? Eu vou colocar aqui, aonde era x, eu coloco esse 2. Aonde era x, eu coloco 2. E aonde era x, eu coloco 2, tá? E aqui, ó, o menos o intervalo menor. Pessoal, esse menos aqui troca todos os sinais, tá bom? Aqui, ó, ele ficaria mais aqui, tá? Tá bom? Que aqui era menos 4x, tá? Então aqui ficaria mais, tá? Tem que fazer o sinal aqui, o jogo de sinal. Só que nesse caso, todos eles são zeros. Tá vendo? Todos eles são zeros. E o que acontece nesse caso? Como é 2 vezes 0, menos 2 vezes 0, menos 5 vezes 0 é 0. Então esse caso aqui, ó, salvou, né? Vai ficar tudo zero desse lado aqui. Então o que eu vou considerar é somente essa parte do intervalo maior aqui, tá bom? Então vamos lá, ó. 2 elevado ao cubo vezes 2, 16, menos, tá? Agora eu tenho aqui 2 ao quadrado vezes 2 dá menos 8, tá bom? Ah, e esse menos aqui, pessoal, presta atenção, esse menos aqui, você não vai jogar todo mundo dentro de um lugar só e colocar tudo ao quadrado não, tá? Esse menos, ele tá acompanhando aqui, quem eu vou elevar ao quadrado é só o que foi no lugar do x, ó, tá? Então, nesse caso aqui foi 2, que eu coloquei no lugar do x, então é o 2 que eu vou elevar ao quadrado. Aqui não é menos 2, aqui é 2, tá? Então, vamos prestar atenção a esses sinais, tá bom? Então, vamos lá. Somando tudo isso daqui, o que eu vou ter? 18 unidades de área. Então, eu vou ter 18 unidades de área para esse cálculo que a gente acabou de resolver.